Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que através da sua vida, outras vidas também possam ser alcançadas e abençoadas com essa mensagem. Que Deus te abençoe. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você nesse momento se encontra em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grego, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio tinha saído. Bem, essa palavra é uma palavra que tem muito a nos ensinar. Aqui nós podemos observar uma mãe destemida, uma mãe que, pela sua humildade, pelo seu quebrantamento, venceu Jesus. Sim, aquela mulher, na verdade, quando ela ouve falar que Jesus estava naquelas redondezas, então ela vai ao encontro de Jesus, porque ela vai em luta, ela vai buscar pela libertação da sua filha. Sim, e aqui nós já podemos ver algo muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção. Escute isso. Na verdade, essa mulher sai da sua casa e vai para um grande embate com Jesus. Quando ela vai até Jesus, na verdade, essa mulher sabia exatamente o que ela precisava e ela sabia exatamente o quanto ela precisava. Eu vou repetir. Ela sabia o que ela precisava e ela também sabia o quanto ela precisava. Amém? Isso é muito determinante. O que você precisa e o quanto você precisa. Você precisa ter isso muito bem resolvido, porque isso irá te ajudar na sua luta. Amém? Então aqui nós vemos que essa mulher, ela se levanta e ela age, ela vai à luta, amém? Pelo milagre que ela estava precisando. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, essa mulher, ela não se deixa abater pela complexidade do seu problema. Sim, porque muitas vezes quando nós olhamos para o tamanho do nosso problema, o tamanho do desafio que está diante de nós, nós temos a tendência de maximizar o problema e na verdade nós temos essa tendência de nos diminuir diante do problema. Mas escute isso, essa mulher, ela não se deixou intimidar. Essa mulher, ela vai à luta, ela não se abate pelo tamanho do seu problema. E uma coisa eu quero dizer a você ainda, sobre essa questão de ter muito bem resolvido dentro de si, ao ir até Jesus, o que precisa e o quanto precisa, isso é muito importante, porque na verdade, às vezes, o valor daquilo que nós precisamos é medido de acordo com o quanto nós estamos dispostos a nos esforçar para obter. Eu vou repetir, escute isso. Às vezes, o valor de algo para nós é medido através do quanto eu e você, nós estamos dispostos a lutar para obter aquilo que nós estamos precisando e necessitando.
Amém? Mas eu quero ainda te dizer algo. O texto diz que ela vai até Jesus e quando ela caminha até ele, quando ela vai até ele, ela vai clamando. Porque o texto vai dizer, e vinha uma mulher, e vinha clamando. Ou seja, ela não clamou uma única vez, ela vinha atrás do mestre clamando. E quando ela clama, ela diz, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende misericórdia de mim. Então aqui na verdade, ela, além dela não ter clamado uma única vez, contudo, ela diz para ele, tende misericórdia de mim, filho de Davi. E contudo, o texto vai dizer que o Senhor não responde nada. Quando você vai observar essa passagem também, segundo o relato do evangelista Mateus, ele dá ainda alguns detalhes a mais. Ele diz que ela vem clamando, ou seja, ela não fez isso uma vez, foram várias vezes, e contudo o Senhor não responde nada, absolutamente nada. Ei, escute isso, quantas vezes nós estamos assim como ela, atrás do mestre, clamando, gritando, suplicando, filho de Davi, tende misericórdia de mim, e contudo o Senhor não responde nada, e nós ficamos aterrorizados pelo silêncio de Deus. Nós temos que lidar com o silêncio de Deus, ou coisa difícil, não é mesmo? Quantas vezes nós ficamos assim, nessa mesma situação que essa mulher, gritando, clamando, e o Senhor não responde nada. E você vai dizer assim, pastora Karen, eu tenho clamado tanto, eu tenho gritado por Ele, eu tenho buscado por Ele, mas Ele está em silêncio, Ele ainda não tem me concedido aquilo que eu tenho lutado, que eu tenho buscado, não é verdade? Quantas vezes eu e você, nós nos identificamos com esta mulher, né? Exatamente nessa mesma condição. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção nisso aqui. O silêncio de Deus também fala. Sim, eu vou repetir. O silêncio de Deus também fala comigo e com você. É realmente isso que você está ouvindo. O silêncio de Deus fala. Na verdade, não é que o Senhor não respondeu nada para ela. Ele respondeu sim, ele respondeu com o silêncio. Amém? Pastora Karen, mas o que quer dizer o silêncio? O silêncio de Deus significa uma frase. Sim, que frase, pastora Karen? Eu vou dizer a você. O silêncio de Deus significa o quanto você está disposto a lutar. O quanto você está disposto a lutar. Segunda frase, que significa o silêncio de Deus. Primeira frase, o quanto você está disposto a lutar. E a segunda frase, o quanto isso tem valor para você. O quanto isso tem valor para você. Amém? Então preste atenção nisso aqui. Muitas vezes você está buscando a Deus, você está lutando, mas você não está tendo a resposta de Deus e você acha que Deus não está te ouvindo e Ele não está te vendo, mas sim, Ele está te vendo e Ele está te ouvindo sim, e Ele está te respondendo sim, só que em forma de silêncio. E o silêncio significa essas duas frases que eu disse para você, medite nelas. Mas ainda eu quero ressaltar aqui algo muito interessante desse texto. O Senhor, quando você vai olhar, quando você vai examinar as Escrituras, vai dizer que o Senhor ele não queria se revelar. Ele entrou numa casa porque ele não queria se revelar, ou seja, ele não queria ser incomodado, ele nem queria se revelar e ele nem queria conceder a ela a petição dela.
Quando você vai examinar cuidadosamente lá em Mateus, você vai ver que isso fica muito claro. Nas entrelinhas, o que o Senhor está dizendo é: eu não quero nem que as pessoas saibam que eu estou aqui e nem quero revelar a ela o que ela está me pedindo. Nas entrelinhas, nós podemos claramente perceber que é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Mas ouça, eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção e escute isso. Esse milagre dessa mulher foi concedido a ela apesar de não ser da vontade e do propósito de Jesus naquele momento. Eu vou repetir. Este milagre, esta bênção foi concedida a essa mulher apesar de Jesus não ter a vontade, o desejo e nem o propósito de conceder a ela naquele momento. Amém? Preste bem atenção. O que nós vemos e o que nós aprendemos com isso, então, preste atenção. O que nós estamos vendo e aprendendo é que a determinação dela diante do Mestre fez com que ele mudasse os planos dele em favor e em benefício dela. Eu vou repetir. Na verdade, a determinação dessa mulher fez com que ela vencesse Jesus. A determinação dessa mulher fez com que ela vencesse o não de Jesus, a resposta negativa de Jesus. Exatamente isso. Essa mulher, pela determinação, pela forma como ela se colocou diante do Mestre, ela fez com que Jesus mudasse os planos dele e os propósitos dele naquele dia para dar a ela o que ela precisava e o que ela estava buscando. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com você e você aprenderá muitas coisas com ela, inclusive como abrir a porta para o milagre. Preste atenção e fica ligadinho aí nessa palavra. Amém? Mas o texto diz ainda que Jesus, ele continua, ele entra num diálogo ali com aquela mulher. Ele diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, o que nós podemos observar aqui é que ela entra no embate com Jesus, ela argumenta com Jesus. Em outras palavras, o que nós podemos observar é que Jesus, ele se deixa vencer por essa mulher. Eu vou te explicar. Jesus, ele é invencível. Deus é imutável. Ele não pode ser vencido, mas o Senhor alegremente se deixa ser vencido pela determinação dessa mulher. Ouça isso. O Senhor é imutável. Ele não pode ser vencido. Mas tanto nessa passagem como em outras passagens, nós vamos observar Deus mudando seus planos simplesmente para abençoar, conceder o desejo do coração do seu povo. O que isso significa? Significa que essa mulher, com humildade, com quebrantamento e com determinação, Jesus não resistiu. Sim, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se coloca diante de Deus com determinação, com humildade, com o coração quebrantado, o Senhor não resiste. Foi exatamente o que aconteceu aqui com essa mulher. Ela vence Jesus, ela vence o não do Mestre. Sim, e ele alegremente, ele se deixa ser vencido por ela, concedendo a ela o que ela queria, ainda que no primeiro momento ele tenha dito para ela que não. Fica ligadinho aí, escute isso. O Senhor gosta de alterar os planos para abençoar por amor do seu povo. Amém? Agora, preste atenção nesse texto.
A Bíblia vai dizer que quando ela ouve dizer que Jesus estava naquela redondeza, então ela vai. Ela sai do lugar que ela está e ela vai até onde Jesus estava. Escute isso. Essa mulher sai de uma realidade, de uma dura realidade, e vai até Jesus. E após vencer Jesus, vencer o não de Jesus, quando ela volta para a sua realidade, ela já encontra uma outra realidade. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje você está vivendo uma realidade, mas eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida. Depois dessa palavra, depois que você ouvir esta palavra, você vai aprender coisas aqui extraordinárias, ferramentas que irá ajudar você a sair dessa situação que você está e ir para uma situação acima, em nome de Jesus. Essa mulher tinha uma realidade e após ela passar por um embate com Jesus, vencer o não de Jesus, quando ela volta para a sua realidade, ela já não encontra a mesma realidade. Agora ela vai se deparar com uma nova realidade. Eu profetizo uma nova realidade sobre a sua vida. Eu profetizo mudança, transformação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Escute isso, amém? Essa mulher, obviamente que havia muitas pessoas ali, havia multidões seguiam o mestre, e a multidão daqueles que seguiam o mestre eram pessoas necessitadas de milagre, eram pessoas que estavam ali precisando de Jesus, precisando de algo, assim como ela, mas ela se destaca. Exatamente. Essa mulher se destaca no meio de uma multidão de necessitados que acompanhava Jesus. Aí você vai dizer, mas pastora Karen, como ela se destaca? Por que ela se destacou? Escute isso. Ela se destacou porque ela vai até Jesus de uma maneira diferente. Ela se coloca diante do mestre com duas verdades essenciais. A primeira verdade essencial, ela se coloca diante dele admitindo que ele era o filho de Davi. Cristo era o filho de Davi. Senhor, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Segunda verdade essencial, que ele era o filho de Deus. Ele era o Senhor, Filho de Deus. Ela carregava consigo duas verdades essenciais. E quando ela se coloca diante dele, ela se coloca com essas duas verdades essenciais. E ela se destaca no meio de uma multidão de pessoas tão necessitadas quanto ela. Amém? Escute isso, pega isso para você. Agora, eu quero dizer para você ainda algo interessante. Escute, ela saiu. Quando ela sai da casa dela, a necessidade dela estava lá, na casa dela. Era lá na casa dela que estava a necessidade do milagre. O problema para ser resolvido estava lá. Mas ela sai e vai à luta. Escute isso. Muitas vezes, nós ficamos presos no lugar da nossa necessidade. Quantas vezes você fica preso no lugar da sua necessidade? Você fica preso na angústia, você fica preso na tristeza, na angústia, na aflição, na ansiedade. Quantas vezes nós ficamos presos no lugar da nossa necessidade, o lugar que nós precisamos do milagre, mas ela não fica presa, ela vai, ela sai, ela vai à luta. Então escute isso, não fique preso, é preciso sair deste lugar de lamento, lugar onde muitas vezes há essa lamentação por conta da necessidade do milagre.
É necessário você sair deste lugar e ir à luta. Amém? Escute isso. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Essa mulher, ela luta perante Jesus. Sim, ela luta pelo seu milagre. Agora preste atenção aqui. A necessidade estava lá, na casa dela. Ela sai daquele lugar da necessidade e ela vai à luta. Ela vai à luta perante Jesus. E quando ela está perante Jesus, lutando pela libertação da filha dela, pelo milagre que ela precisava, escute isso, o mundo espiritual estava em alerta. Quando você se coloca perante Jesus para lutar por uma bênção, por um milagre, o mundo espiritual fica em alerta sobre você. Ela estava em outro lugar, lutando perante Jesus pela libertação da filha, e o mundo espiritual estava lá no lugar da necessidade, lá no lugar onde havia essa urgência de milagre. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se coloque diante de Jesus, saia deste lugar de lamento, saia deste lugar que tem te mantido presa na tristeza e vai em busca, vai perante o Mestre, lute pelo seu milagre, pela sua bênção, porque o mundo espiritual fica em alerta. Escute isso, enquanto você está diante do Mestre, lutando pelo seu milagre, o mundo espiritual está lá, exatamente no lugar da sua necessidade, trabalhando por você. Amém? Creia nisso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Agora, a Bíblia diz ainda algo muito aqui interessante. A Bíblia vai dizer que ela, quando ela se coloca perante Jesus, ela, na verdade, ela se lança aos pés de Jesus. Escute. Ela se lança aos pés do Mestre e ela adora o Mestre. Mas mesmo assim ela encontra resistência. Eu vou repetir. Ela vai até Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, ela adora Jesus e, contudo, apesar disso, ela encontra resistência. Ouça, quantas vezes você está exatamente como ela? Quantas vezes você está se lançando aos pés do Mestre? Quantas vezes você está clamando, orando, buscando e até mesmo adorando, mas você ainda está encontrando resistência da parte do Senhor. Escute isso. Ei, preste atenção. Mesmo quando houver resistência, que pode haver, eu quero dizer uma coisa para você. Essa mulher, ela soube exatamente o que fazer. O que muitas vezes nós não sabemos é quando nós nos deparamos com a resistência da parte do Senhor, nós não sabemos como lidar com a resistência, não sabemos como lidar com isso. Essa mulher soube lidar. Agora, escute isso. Ei, preste atenção aqui. Todas as vezes que nós buscarmos, orarmos e ainda adorarmos o Senhor, e contudo nós sentirmos e nos depararmos com a resistência da parte do Senhor em conceder a bênção que nós estamos lutando, que nós estamos buscando perante Ele, nós muitas vezes nós damos um passo atrás. Escute isso. Na maioria das vezes, quando nós buscamos, quando nós lutamos por algo e encontramos resistência da parte do Senhor em nos conceder, nós nos intimidamos, nós recuamos, nós damos um passo atrás. Sim. Muitas vezes as pessoas falam, mas pastora, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas eu não tenho encontrado resposta. Deus não está me ouvindo, pastora. Senhor não está me vendo, pastora. Quantas vezes? Escute isso. Na maioria das vezes, quando nos deparamos com a resistência, nós damos lugar ao desânimo,
damos lugar ao desânimo. Quando nós damos lugar ao desânimo, nós damos um passo atrás. Essa mulher não fez isso, aprenda isso. Quando ela se depara com a resistência, ela não dá um passo atrás, ela não dá lugar para o desânimo, ela não se dá por vencida. Pelo contrário, ela dá um passo à frente, nós damos um passo atrás, ela dá um passo à frente. Escute isso. Amém? Tome posse disso. Ela dá um passo à frente. Aleluias! Quando o Senhor dá a ela uma resposta negativa, preste atenção aqui. Ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia agora ter dado um passo atrás, mas ela dá um passo à frente. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Escute isso. Ela dá um passo à frente. Amém? Ela não se dá por vencida. Ela não dá lugar ao desânimo. Muito pelo contrário. Sabe qual é o segredo? Eu vou revelar para você o segredo. Quando ela recebe a resposta negativa do Senhor, quando ela recebe o não, a leitura que ela faz dessa resposta negativa, a leitura que ela faz deste não é a seguinte: eu preciso me empenhar um pouco mais. Sim, a leitura que ela faz da resposta negativa de Jesus foi: eu preciso me empenhar um pouco mais. Na verdade, aquele não e aquela resposta negativa fez com que ela se empenhasse mais. Fez com que ela se esforçasse mais. Ela dá mais um passo à frente. Amém? Escute isso. Essa mulher não teve problemas em se humilhar. Ela não teve problema em se humilhar. Pastora, mas por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que essa mulher não teve problema em se humilhar? Porque ela sabia que ela estava diante daquele que era o único que poderia resolver o seu problema. Ela não teve problema em se humilhar, porque ela sabia que ela estava diante daquele que era o único que poderia mudar a sua situação. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. É claro que havia pessoas em volta dela. Sim, Jesus estava sempre cercado, rodeado de muitas pessoas. Havia muitas pessoas em volta dela, mas contudo, tudo aquilo que estava em volta dela se tornou muito pequeno. Sim, a única coisa que se tornou grande diante dela era a oportunidade que ela estava tendo. Escute isso. Todas as coisas em volta dela se tornaram pequenas. A única coisa que se tornou grande perante ela foi a oportunidade que ela estava tendo ali naquele momento. Ei, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Senhor está te dando hoje a oportunidade. Receba essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Receba, tome posse, creia. Sabe o que o Senhor vai dizer para ela? Por causa das tuas palavras, por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Sabe o que o Senhor está dizendo para ela aqui? Eu vou te explicar, eu vou contextualizar para você. Ele está dizendo assim: olha, contudo, por causa dessa palavra, por causa desse um passo à frente que você deu, vai, porque eu já concedi o seu milagre. Vai, volta para a sua realidade, porque eu já transformei ela. Vai porque eu já concedi a tua petição. Vai porque a bênção é tua, eu estou colocando ela nas tuas mãos. Ei, eu profetizo em nome de Jesus. A bênção será colocada nas tuas mãos em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra e creia. Palavra
O Senhor fala para ela, por causa da tua palavra, vai, o demônio já saiu, vai, a tua bênção você já conseguiu. Eu estou declarando sobre a tua vida, se levante, porque hoje você vai tomar posse da tua bênção, em nome de Jesus. Eu creio nessa verdade. Uno agora a minha fé com a tua fé, em nome de Jesus. Amém? Aí o Senhor vai dizer para ela, vai, por causa da tua palavra, oratória, oração. Escute isso, a oração dela perante Jesus, a oração dela surpreendeu Jesus. O que muitas vezes falta para nós é isso. Muitas vezes nós não surpreendemos o nosso mestre com as nossas palavras, com as nossas orações. Amém? Quantas pessoas se colocam diante do Senhor e diz o seguinte, mas eu posso falar com Deus de qualquer forma, porque Ele entende, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Sim, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele ouve, o Senhor Ele compreende, mas isso não muda o fato dele ser o Senhor e ser merecedor de toda honra. Amém? Escute isso. Pegue isso para você. O fato dele ser amor, misericórdia, bondade, não muda o fato dele ser o Senhor e merecer a honra devida. Amém? Agora, ainda contudo, você pode dizer para mim, mas pastora, o que tinha a oração dela? O que tinha a palavra dela? Jesus diz para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí, o que ele faz? Ele desce ela um nível, ele rebaixa ela um nível. Escute isso, preste bem atenção no que eu vou falar com você aqui agora. Na verdade, quando Jesus fala isso para ela, Jesus, na verdade, está revelando para ela qual é a real condição dela. Sim, preste muita atenção nisso aqui. Quando Jesus fala isso para ela, é porque na verdade ela pertencia a um povo politeísta. Ela pertencia a um povo que não era povo de Deus, né? Então, o que o Senhor está fazendo aqui, Ele está mostrando para ela, Ele está desnudando para ela qual é a realidade dela. Em outras palavras, Ele está mostrando para ela, olha, esse é o seu problema. Porque o pão é para os filhos. É como se Jesus estivesse dizendo para ela, olha, o pão é para os filhos, você não é filho. É como se o Senhor estivesse dizendo para ela assim, olha, o pão é para os filhos, mas você não faz parte. Você não faz parte do meu povo, porque ela pertencia a um povo totalmente idólatra, politeísta. Amém? Então, quando Jesus fala isso para ela, Jesus está mostrando para ela qual era a realidade dela e qual era o problema que ela tinha. O impedimento que ela tinha diante dela, a barreira que ela tinha entre ela e o mestre. Amém? Agora preste atenção aqui, porque é exatamente aqui que muitos de nós tropeça e perde o milagre. Quantas vezes o Senhor mostra para nós qual é o nosso problema? Quantas vezes o Senhor mostra para nós qual é o impedimento que está diante de nós? Quantas vezes Ele mostra para nós qual é a nossa real condição? E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, temos dificuldade de compreender, de reconhecer. Por quê? Muitas vezes o Senhor fala e o nosso coração se fecha. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não nos vemos na nossa real condição. Amém? Quando Jesus diz, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus rebaixa ela e desnuda, ela mostra para ela qual é a real condição dela. Aí aqui está, na verdade, a chave que abriu a porta para um milagre na vida dela. Porque esta mulher, diferente de muitas vezes nós mesmos,
essa mulher, ela reconhece, ela aceita, ela confessa a sua real condição quando ela responde para ele: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela se coloca realmente na posição de cachorrinho. Ela diz: mas até os cachorrinhos, Senhor. Em outras palavras, o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo, ela está aceitando, ela está admitindo a sua condição degradante espiritual. Amém? Ela argumenta com o Senhor e esse argumento ele está revestido de humildade. Pastora Karen, por que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar? Primeiro, porque muitas vezes a gente não se vê. Isso pode acontecer por uma série de razões. De repente, a falta de um conhecimento pleno. De repente, o orgulho que ainda é uma barreira, né? Então, isso pode acontecer por uma série de fatores. Muitos tropeçam exatamente nesse ponto. Quando Jesus expõe a nudez dela, ela imediatamente, com humildade, ela reconhece e admite. Amém? Agora, preste atenção aqui. Escute isso. Jesus lembra ela da condição dela. Ela reconhece. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ela confessa. E depois que ela confessa ao Senhor, ela vai ter uma atitude excepcional. O Senhor desce ela um nível, ela desce 2 níveis e depois ela vem e o adora. Preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele rebaixa ela, porque ela não estava sendo considerada como filho ali naquele momento. Aí ela diz: mas até os cachorrinhos, ela desce um pouco mais abaixo e depois ela vem, ela adora, come das mesas do seu Senhor, ela adora o Senhor, ela o adora. Ei, quando essa mulher reconhece, admite, confessa e depois adora, sabe o que acontece? O Senhor não resiste. Exatamente isso. Ela vence o não de Jesus. O Senhor abre a porta para o milagre. Na verdade, esses quatro elementos que ela externou, na verdade, isso abriu a porta do milagre para ela. Ei, eu declaro sobre a tua vida que a porta do milagre será aberta em nome de Jesus. Pegue isso. Ei, tome posse nisto. Amém? Creia nisso. Acredite. Em nome de Jesus. Ela recebe o milagre. Ela toma posse do milagre. A porta se abre. Em nome de Jesus. Ei, quantas coisas essa mulher estrangeira tem a nos ensinar como filhos. Não é mesmo? Quantas coisas ela ouviu falar, ela se submeteu, ela se sujeitou, ela reconheceu, ela confessou a sua real condição, ela venceu Jesus pela sua determinação e sabedoria. Ela fez com que Jesus mudasse os planos e os propósitos, simplesmente para dar a ela aquilo que ela queria. Amém? Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Ei, eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero orar por você nesse momento. Querido e amado Deus, Senhor, que palavra poderosa. Senhor, fale ao coração desta pessoa que está me ouvindo agora nesse exato momento. Essa pessoa que precisa, Senhor, que a porta do milagre seja aberta para ela. Senhor, em nome de Jesus, desperta, abra, Senhor, o entendimento para que ela possa compreender, Pai Santo, aprender com esta palavra, Pai Santo, porque bem sabemos, Pai,
que é da vontade do Senhor, conceder o que deseja o coração dos teus filhos, Pai. Senhor, ensina essa pessoa, Senhor, abra o conhecimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que ela possa viver o milagre que ela tanto tem buscado, que ela possa compreender acerca de questões que até então não compreendia antes, Pai, através desta palavra, da revelação desta palavra. Senhor, eu o abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E eu quero convidar você, se você está precisando de oração, se existe uma causa, uma pessoa, uma situação, coloque aí o seu nome nos comentários desse vídeo, que eu e a equipe do Maná de Deus, nós estaremos intercedendo e te ajudando em oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.